No extremo noroeste do Brasil, na região fronteira com Colômbia, na bacia do Alto Rio Negro, vivem indígenas de vários grupos linguísticos: Aruac, Caribe, Tucano, Macu. E entre os rios Piquié, Papuri e Caieri, este último nos mapas é chamado Loupé, estão os tucano orientais, enquanto os tucano ocidentais moram fora do Brasil nas margens do rio Putumaia, Napo, Caquetá e Orteguaça. O grupo linguístico tucano oriental abrange umas 35 línguas que são distintivos tribais. Tribos tucano, Iratapuia, Bessano, etc. Desde o século XVIII, estes indígenas tiveram contato com a civilização ocidental, com os missionários católicos, e desde ano 1915 estão sendo assistidos pela Missão Salesiana do Alto Rio Negro. 16 de março de 1968, em Paricachuira. Sim, ele fazia várias vezes viagem para a Europa procurando com que quer viajar. Então, na Europa que ele fez, passou naquela casa onde eu estava, Marienhausen, estava com os meninos alemães abandonados pela guerra e que estavam com meninos de 12 anos, já tinham matado outros por aí na guerra. Então todo o governo botou naquela casa de coração. Estava lá. O bispo fez aquela história, contou lá boa noite, como está por aqui, por Rio Negro. De manhã o táxi atrasou para chegar para apanhar o bispo. Então eles estavam passeando na beira da estrada. Né? E os meninos disseram, tá, aqui nós temos também um missionário fracassado. Queria sair para a Índia, os meus superiores não deixaram, então fiquei na Alemanha. Ah, é? Me chamou, você vem comigo? Eu digo, bom, eu pedi para a Índia, agora vou junto com os índios. Que diferença grande, eu não conhecia nada. Só sabia que aqui os índios da América do Sul são diferentes da América do Norte. Essa é a única coisa que eu sabia. E de lá, ele me arranjou os documentos e consegui depois ir em Vaticano para entrada no Brasil. E viajamos no navio, ainda saindo comprei um livro de aprender português. E ele viu aquele livro e disse, não estude este livro, porque é português do Portugal. Então era pronúncia diferente. Então eu cheguei sem saber nada, não é? Então, em São Gabriel, a primeira coisa que eu fiquei, então eu tinha que aprender português e tinha que aprender a língua dos meninos, que era Nhangatu.
Então eu escrevi um papelzinho com um dicionário, com tudo, para ganhar cá, fala fila, e sei lá, cala a boca, vamos brincar, qualquer coisa dessa. Então está aprendendo português. Eu mesmo escutando os meninos contar a história em Nhangatu. Então tem uma coleção, uma centena de lendas, de narrações meninos sobre, todos vários assuntos. Lendas e contando a história da vida. Então aprendi as duas coisas, Nhangatu, língua geral, e o português. Secunhada miriruri nempira ingariran superau kiriran usariran kuri surya musaka manya utarashi yairiran kuri sakuriku yasikarame yakarairan kuri ande manyaga tenuchume tempo yasikarame yenke yapiruka ande manyaka membega deruri venembira secunhada miri ingariran kuri eu kiriran leire serum mimica miri leire serum tereashu mimica miri. Acabamos de ouvir Maurícia Clemente cantar um acalante para adormecer uma criança. Para mim, já faz 50 anos que eu estava lá. Então, eu pedi lá um pajé para contar a história do trovão. Aquela agora é perigosa, eu não sabia que é perigoso. Mas ele disse, é pecado, joga fora, não tem mais, acabou-se. Ele reproduziu as palavras que o missionário dizia para ele. E agora você é o padre, vem e quer saber estas coisas. Para quê? Você quer saber do pecado, hein? E pronto. Os missionários, nós destruímos muito e depois procuramos recuperar o que sobrou. Missionário não tem nenhuma formação para ser missionário. É como qualquer clérigo que estudou no seminário, sai lá, sai cá, ou trabalha na cidade com a mesma mentalidade. E com os mesmos preconceitos que ele tem na cabeça sobre o assunto indígena, sobre o conteúdo dos mitos e qualquer outra coisa. Desconhece, condena tudo e depois se vangloria-se. Depois foi bispo, né? Eu era meu diretor em Jabareté, que por uma espingarda que ele deu ao dono da maloca para destruir, queimar a maloca no Garapé, o Urucu-Garapé, a última maloca que estava, que ele conseguiu queimar. E agora todo mundo está reconstruindo as malocas. Jabareté, Pericachoeira. É comprido. Quantos dias que nós vamos levar? 4 dias. Leva bolacha. Vai passar fome. Padre, eu queria saber do senhor que dica que o senhor dava pra gente para conversar com seus ex-alunos, como se aproximar deles, se tiver alguma dica que o senhor possa dar. A única dica que eu poderia dizer é falar a língua deles. Aí abre todo o coração. Agora você não sabe, então pergunta, por exemplo, algumas poucas palavras ali de saudação. Então, Nítimo, você está aqui. Então, isso é saudação, sim. Né? Nítimo, você é bom, tá bom. Então, basta dizer isto. Tá. Então, já é truque que ajuda, né? Mas depois o resto, falando a língua deles, é outra coisa. Ao menos língua geral. Eu estou ainda escrevendo, estudando a língua geral, Nhangatu do Rio Negro. A língua é bonita, mais bonita que a italiana, mais sonora. Vogais, tudo vogais, tem 5 vogais em seguida, sem consoante. Tem alguma coisa que o senhor quer que a gente traga de lá? Você tem gravadora? De Gravar som? cassete? Tem.
Grava alguma cassete que contem qualquer besteira em língua geral. Em São Gabriel, por exemplo, pode falar com o Humberto Velho, lá, que é contador da história, qualquer coisa que seja, porque para mim precisam de palavras, vocabulário. E depois, a língua não é só vocabulário, é sintaxe, e a sintaxe ele não pode explicar, senão ele fala direito e ele coloca as palavras no lugar certo, é diferente do português. Então, que ele conta qualquer história da vida dele, ou do outro, ou história antiga, tanto faz. Então, aí, se você gravar alguma coisa aí, seria muito grato para mim depois escutar aí. Né, e porque aí quando a canho time quando a caminho e porque era yini kana canho ti na pescação na ni kana kana to bu anti na ni kana era yini ti o pego mero de na nyu me makina to bu na to bu ni to kale pkavi to kamanu puni pego mero yini ti o tomani masaka pa bure ti pa ya pa mane pa re mo thegu anyu sana pai mo ho na ni ya mami kho anyu to mami kho yi khavere na ni petina iso yu khabi pona ni petina sa pe ya na to ni petina mani khavere na ayu petia to na isa o na mani ya senona o mani ka aí só não tiver masana puno o que me na masana dia katíssima na masana topere ia yutio Nós somos civilizando e recebendo educação e tudo isso aí. Assim eu estou agora. O padre Casimiro, ele era meu professor. Ele ensinava o quê? Ele ensinava a alfabetização e tudo e ensinava também a escrever a idioma de Sana, escrever a idioma tucano e tudo isso. E trabalhava também, gravava a reza tradicionais, andava atrás dos velhos e gravava e traduzia, escrevia. Isso era o trabalho dele. E o pai do senhor, o que achava da educação que foi dada nas missões? Uma parte ele gostou muito, né? Porque muitas coisas boas eles davam, ensinavam para a pessoa. Muitas coisas também no meio tinha as coisas erradas. Por exemplo, esse instrumento que eu tenho ali, chama jurupari. Esse instrumento eles condenavam, dizia que era coisa do diabo, que era Satanás, que não sei o que. Então, se não me engano, foi lá em 1920, foi fundado em Paricachoeira.
esse é o som dele. Aí eles diziam que era a coisa do diabo, era do Satanás. Agora, se vocês continuarem dançando com esse instrumento, vocês vão cometer pecado mortal, que não sei o que e tal. Então, só para eles seguir a religião católica, sabe? Os primeiros missionários quando chegaram. Aí tomaram tudo, dizia que ele jogava fora para o rio ou queimava uma das coisas. Agora, quando eu estou aqui agora, aqui em Manaus, vocês são de Manaus, vocês são sabedores daí. Aí, não é que tem o Museu do Índio? De quem é esse Museu do Índio? São dos padres, são dos missionários. De onde veio essa riqueza que está aí dentro do Museu do Índio? É toda a riqueza do Alto Rio Negro. É quem que está cometendo pecado mortal agora? Toda vez quando chega turista, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, só na entrada, só para mostrar as coisas. Como é que eles vão conseguir explicar esse instrumento? Como é que eles sabem como veio a origem, o histórico dele, desse Jurupari, como ele veio? Aí, essa aí que é ruim. Porque vocês brancos chegam lá e pedem, vai embora. Você lá fora faz dinheiro. Aqui, o professor já todo o tempo é sem nada. Lá vocês ficam profissionais e ficam ganhando dinheiro. Assim ele fez o Padre Casimiro. Muitas coisas. Assim como, por exemplo, uma topóloga, chamava Dominique. Quando eu vivia ao final do meu pai, ela chegou com uma gravadora, gravava com o nosso idioma e depois começamos a traduzir. Traduzia com a língua dela, em português. Aí, questão de 6 meses, ela já falava nosso idioma. Aí quando ela chegou na França já, disse que já abriu uma escola diferenciada de profissional, ganhando bom dinheiro. E o professor dela, como está? Você vê a minha situação, como eu estou ainda. Isso que me dá raiva. Por isso que eu perguntei para você qual a finalidade do que vocês estão fazendo, e eu disse por isso. Agora me paga 500. Pronto. Essa aqui vai rolar o mundo inteiro, essa aí. Não é só aqui não, vocês não vão. Essa aqui vai ampliar mais. Não é a primeira vez que eu estou passando essas coisas. Olha aí, ó. Tem que ser assim, ó, o filme. Padre José. Olha aí, ó. Tá vendo? Padre José da Lavanda. Esse daqui é Padre José da Lavanda, né? É ele mesmo. Olha aí, o filme mesmo tem que ser assim, ó. Né? Original, ó, assim. Essa aqui é original, né? Essa aqui tem. Vocês têm que montar um filme desse assim, ó. Olha aqui, ó. Assim que tem. Essa aqui de 1930 para 40. De 45, 60 não existia mais. Não tinha mais não. Olha aqui, ó. Esse meu avô, Colômbia. Isso aí é lá pro Papuri. No Papuri, né? O marco entre as fronteiras. Ah, agora essa aqui é original, tá vendo aí, ó? Tá vendo? A mulher andavam de padre João. Assim mesmo, eles andavam. E não escondia o peito. Claro, o peito não escondia não. Não tem ouro aí? Escondia, não tem ouro alguma coisa. A civilização era... Olha aí a dança. Tá vendo aí, ó? No colégio eles apresentavam assim nas meninas. Assim mesmo, olha. Tudo bagunçado. Assim, fazia. Olha que uma tá errou ali. Olha aí. Tudo era assim. Tudo era bagunçado, rapaz.
Nós fizemos isso aqui, as meninas faziam. Me lembro. Me lembro, olha, padre, esse aqui é um dos padres. Que, né? Foi antigo, né? É antigo, 30, 40. Olha a igreja aí. Olha aí, Não é padre da Lava, não? Não apareceu nem nada. Não. Esse aqui quase é atual já. Esse aqui, ó, padre. A igreja era Daí, assim, igreja de Iorite. Antiga. Onde a gente Antiga, vai né? se vai? Antiga tá aqui, ó. Muito A antigo igreja. isso aí. Tá vendo aí os alunos. Tudo cortava o cabelo assim, nós. Olha o padre, tudo olha o cortado. padre. Quem é esse padre aí? Ah, não sei tantos padres que tinha. Naquela época, né? É, tá ali, coronel. Olha o povo. Ali, ó. Meu pai tá por aí. Tá, teu pai tá. Ninguém sabe, né? Ninguém conhece. Olha as freiras, tudo com as meninas. Rapaz, eu tinha pena ficar olhando essas. Olha aquela eu vejo serra, né? assim, eu ficava lembrando, né, dos tempos. A gente parecia aqueles prisioneiros. Né? Não, é Tudo é ordem, tudo é ordem. Não, é verdade. Tem um dia que eu ordem, lembro pô. tudinho. As meninas nos tempos tudo era assim, ó. Tá aqui nossas irmãs, né? Mãe. Tia, Toninho. Olha aí, fazendo exercício aí. É. A gente já fizia muito isso. Tudo é assim lá. É. Tudo assim, de uma Olha. fisionomia só. É. Parece japonês mesmo, tá vendo ali, ó? Eu fico vendo. Olha. Não, concentração, Ele fazendo isso. Ali, ó. A gente tem que montar um filme daquele tipo. A gente tomando caxiri, como nos tempos. Tomando caxiri, tudo pelado. Não é pelado, cobre aqui, o peito também tem que cobrir, tudo pintadinho. Um filme que a pessoa não botar defeito. Mas a gente faz uma conversa aí. Não vai sair assim de graça, não. A gente conversa, faz o trato. Vamos montar um filme? Quando eles começaram, chamavam os próprios indígenas a estudar, começaram a falar, né? Construir isso que são chamados catequistas, né? Esses catequistas eram instrumentos, né? Deles. Estavam preparados para ele mesmo ir contra sua cultura, né? Os ex-alunos. Os alunos, né? CLD, os ex-alunos. Aí quem dava suporte ideológico e religioso era o padre, né? Então, quer dizer, ele bem preparado, né? Um esquema bem mesmo típico do europeu, né? Dividir para governar, né? Era isso. Isso que eles montaram lá. E naquele tempo era mais rígido ainda, ele falava, né? Porque estava todo mundo italiano, na verdade, né? A maioria era italianos e padres italianos naquele tempo, né? Bom, Mussolini, na verdade, tempo de Mussolini, né? Era antes da última guerra mundial, né? O pessoal italiano vinha já com essa ideia de fascista, né? Ordem e progresso, né? Olha, padre Casimiro, para nós era estranho, né? Estranho? Estranho, para nós, né? Porque os padres de um lado diziam que a cultura nossa era coisa do diabo. Da parte dele, ele queria saber a história, né?
Então, para nós era estranho. E como é? Esse deve ser... A cultura do índio sempre foi, assim, considerada como se fosse obra satânica, né? Aí eu tinha esse olhar. Poxa, outro fala que não é bom, coisa do diabo, nossa cultura. Então, enquanto que o padre Casimiro está tentando estudar. Esse cara deve ser o diabo, sempre ele era chamado de diabo, padre do diabo. Né? Justamente porque ele se interessava por aquilo que os outros diziam que não prestava. Ele tinha essa bebida, então? Padre do diabo? Padre diabo. Padre diabo. Padre diabo. Uma coisa que é diabólica, ele está interessado em aprender. Então ele deve ser um padre diabo. Ele sempre era contra esse visão. O velho deve estar velho já. Se ele tempo considerável. Por isso, quando ele chegava, era interessado em conhecer tudo. Quando o pessoal, ele chegava, quem que tá vindo aí, motor? É o padre Casimiro, né? Era altão, né? Todo mundo andava com medo dele. Acho que tudo que ele fotografou foi dentro do interesse dele. Não que o pessoal gostava de ser fotografado, não. Não? E o pessoal tinha medo dele. Medo dele. Mas quem colaborava com ele mais? Tinha gente, né? Gente como eu, outras pessoas colaboravam, né? Você contava o que pra ele? Contava a história de vida mesmo, né? As pessoas cantavam, né? Não é porque a gente gostava de cantar assim, contribuir assim, espontaneamente. No rural a gente gostaria de comer pão e bombom. Ele dava um pedaço de pão? Pão, a troca da nossa... Das histórias. Agora ele falava bem o Casimiro, a língua tucana. Não. Não? Fluentemente não. Um pouco, né? Pouco. Todo, como eu falo, né? Eu tô tentando também, né? Eu não sou fluente em português. Na parte mais... Politicamente, minha língua é a língua de comunicação com vocês, né? Falando em português. Então ele não falava muito bem, não? Não. Nem... Que a gente já escutou outras pessoas falando que ele falava super bem. Nada. Talvez alguém que nunca viveu, talvez você mesmo, dá esse valor para ele, mas não. Indígena mesmo, assim, não dá mais esse conceito de que ele fala bem. O branco nunca vai falar bem nossa língua, na verdade. Como nós também não falamos bem a língua de vocês. Agora o senhor sabe, seu Egino, que o senhor sabe da história do arquivo do Casimiro, né? Não, eu sei. Eu vi esse arquivo, né? Quando Gentil, né, Gabriel, ele trabalhava, eu tinha acesso e ia lá e saía. Mas nunca, assim, vasculhei, assim, conhecer mesmo, né? Isso não me interessa, embora interessasse, mas não tinha essa, assim, de conhecer mesmo lá, esse arquivo. Eu nunca tive esse espírito de conhecer, né? Talvez porque o trauma que a gente sente, né? É uma coisa pesada, né? Porque quando você perde tudo, sua identidade, não dá mais para você estar olhando. Esse arquivo, para nós, passado é lamento, né? Não chamamos de bore, né? Por isso que nossos pais nunca tinha, assim, como um branco faz museu, coloca vestido, sapato e os... Porque o passado para nós é tristeza. Por isso que ele, quando morria a pessoa importante, colocava tudo que ele pertencia dentro da caixa e... Né? Então esse é o sentido, né? Depois de 70 anos é difícil você voltar a ser aquilo que era, né?
Porque não, hoje em dia a cultura não é somente, né, escutar, lembrar não. A cultura hoje em dia vale você viver dessa coisa. Né? É mero essa história que é contada, vai ser meramente um... Né? Volta a voltar a conhecer, né, esses registros e cadê a vivência. Somente hoje em dia, por isso que eu comento sempre, hoje em dia, nosso passado se fosse uma matéria de estudo. Ele não é vivida. Agora, as fitas têm o nome das pessoas, é possível localizar a fita? Porque o Luiz Aguiar, o filho dele, antes da morte do pai, gravou uma pequena fita cassete mesmo, onde ele tentou que o pai contasse um pouco da história do Stariano Koivati, desses de Oreté. E foi a partir dessa fita do Antônio Aguiar que eu comecei com eles a escrever a história Koivati. Então, de certo, ele gostaria muito de poder ouvir novamente. Se interessa, teria que discutir lá com o IFAM, ver como que eles guardam, como que eles estão organizando aquelas fitas, porque eu entreguei tudo num caixote cheio de fitas. E como que o senhor ficou sabendo dessas gravações do seu pai? Seu pai te contou que o Casimiro gravou com ele? Não, ele gravou quando eu estava lá, quando eu estava com 9 anos, né? Ele passou na nossa casa, passou na casa do meu tio, Manuel Aguiar. Ele passou 60 dias, não sei se lembra lá. Ele passou 60 dias na casa do meu tio, Manuel Aguiar. Aí depois passou na casa do meu pai. Ele foi passando assim, né? Mas só que naquela época ninguém sabia falar português, nada. Nem o meu pai sabia falar português, então ficou difícil de fazer tradução. Tu sabe dizer mais ou menos em que ano que foi isso? 70 para cá. Sim, 7 de dezembro de 1972, estamos em Jaureté. Este lugar como chama aqui que vocês? Sim, Santa Maria. Né? Santa Maria? É. Então estamos aqui todos reunidos, o Ernesto Aguiar com seu pai. Como chama o paizinho? Manuel Nicolau Aguiar. O Nicolau. O pai dele se chamava Nicolau, não? Era o Tuxéu lá? Era esse. Mandaram pequeno Coenaca. Coenaca? Padre, como diz o Barseque, né? Tem Barseque? Tem Barseque lá mesmo. Vamos começar a história. Pergunta agora dos antigos mesmo. Parece que uma parte ele trabalhou, né, para poder resgatar um pouquinho, mas só que este conhecimento não voltou para os povos indígenas. O trabalho dele não retornou para os povos indígenas. Né? Agora, se ele fizesse um trabalho e esse trabalho retornasse para os povos indígenas italianos, seria muito bom. Né? Seria muito bom. Aí a gente ia aprofundar mais o conhecimento e valorizar o trabalho que ele fez e, ao mesmo tempo, perguntar os mais velhos, né, se eles estão de acordo com a pesquisa do Casimiro ou apenas assim, uma versão que foi contada, de vez em quando a pessoa conta assim, para falsificar um pouco, né? Ou se era assim desse tipo ou não, né? Então a gente poderia valorizar se, como eu falei, se ele decidir retorno do trabalho para os voluntários. A gente vê nos
sei que quem contou isso foi o Geraldo, que ele ouviu dizer que o padre João passou o fim da vida na Itália. E que disse que ele se arrependeu. Antes de morrer, ele pediu desculpa pro povo do Alto do Rio Alpes, né? O que ele fez, né? Que não devia ter feito, né? Aí pediu desculpa, mas não adianta pedir desculpa, né? Mas eles sabiam, os padres sabiam naquela época o que estavam fazendo, né? Poxa, se eu sei o que estou fazendo, como que eu posso pedir desculpa depois, antes de morrer? Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Um dos meus colaboradores, um índio de Sana chamado Feliciano Lana, morador de São João, no Rio Tiquê, enviou-me uma gravação sonora de um rito religioso dos de Sana, chamado Cerimônia do Cigarro. E receando que não fosse compreensível a linguagem simbólica, colocou também uns desenhos rabiscados a lápis explicando a situação das personagens mencionadas no rito. O desenho me pareceu tão interessante que eu pedi que ele continuasse e ilustrasse o mito inteiro. Daí temos a primeira coleção dos desenhos ilustrando o mito de Sana. Foi em 1946. E quando o senhor entrou, foi seu pai que te levou, ou o senhor que quis ir sozinho? Não, eu estava querendo... Tinha aquela vontade de ir, né? Mas eu estava pequeno ainda, né? O papai me levou. O papai me levou e entregou. Quem recebeu era padre Eduardo Lagore, era um italiano que falava bem o tucano. Aí tinha também outro padre salesiano que era padre Antônio Chacone. Ele que falava mais melhor do que o padre Eduardo. Aí tinha outro padre salesiano que era diretor da casa, Dom José Domitrovix. Todos era dois alemães, três alemães e um italiano. Agora, outro era padre Federico, também alemão. E eles falavam tucano com vocês? Então? Eles falavam com a gente. Tinha algumas pessoas que falavam português, não muito. Só gaguejavam mesmo, né? Mas dava para entender eles, os padres. Por isso que fui muito obrigado a aprender a falar português. Eles obrigavam mesmo, assim. Mas como que vai falar? Ninguém sabe mesmo. Aí, na época, já estava o padre Casimiro ali com eles. O padre Casimiro estava ali. Mas no meio dessa história mesmo, ele estava tirando fotos. Por isso que ele foi odiado também, o padre Casimiro, por todos os salesianos, ele estava contra ele. Mas ele não desistiu, não. Aí depois, ele ficou com muitas histórias, com muitas fotos, deve ser dessa que vocês estão ali, né? E muitas fitas. Tem muito. A maioria, ritos, histórias, está com ele. Ele sabe muito mais melhor do que eu. Ultimamente, quando eu estava morando na casa do Gabriel, ele me levou com ele. Já estava o tempo
aquele gordo já estava surdo, já estava assim. Ele me olhou e conversando com ele ainda. Ele colocou aquela maquinazinha para escutar, né? Conversando com ele. O que o senhor gravava pro Casimiro? Era a reza do cigarro, reza de breu, reza de primeira menstruação, reza do coração. Era isso. Na época tinha aquele rolozão, né? Agora vamos ouvir outra conversa dos dois velhinhos. Nas coletas de casa, de cá para trás. Entendeu? Era o padre se pega de cá. Entendeu? De casa. Do cinema. Né, tarde. Já o com. Era amanhã eu contando com. Mas só se der cá, tô nem matou. Saninha, masanha, minha né, isso me tene. Masaga saya né, me kau ni mani me masaga sani o, cara mani no abe. Dia mal. O kan, tem mal bom. O kan com. Mas apanha botou. Tá teatro. Dois velhos estavam conversando na hora do caxiri e contando essas lendas com a língua tucana. Era um narrador, muitos narradores tinham. E eu gravando ele como aqui. Muitos narradores aí. Tinha muitas festas aí dançantes também. Capigoiano, gravando aí. Não sei se tá aí.
última muestra por la matriculación de minha meta matrícula na Tamparo. 4 anos que eu na semana mostram matricular não mais fácil. Outro tema, aspecto humano. Comunica que a matrícula já está aberta para os novatos. A escola estará atendendo aquelas crianças que já completaram 4 anos de idade e também aceitamos aquelas crianças que vão completar 4 anos em primeiro semestre de 2008, de janeiro a julho. A coordenação agradece. Daí, nesses anos, correu uma fofoca que na Segunda Guerra Mundial em que o Hitler fazia guerra, né? Então esses fugitivos vieram pelo Brasil. Todos esses padres que não eram padres, não era, mas que estudaram para lá das nações deles, né? Quando chegaram aqui como fugitivos, aproveitaram de ser os padres. Por isso que eles, não me entenderam, não sabiam muito bem a religião cristã. Falava como eles queriam, né? Castigava as pessoas. Quem brigava era castigado. E a menina emprenhada, o pai e a mãe eram culpados e proibiam de comprar o sal e sabão aqui na loja. E era obrigado a falar português. Quem falava tucano não almoçava, nem merenda. Por aí, como 8 horas da noite, ele deixava castigo, até meia-noite, ficando de pé. Ou então sem almoço, ou então sem café, naqueles anos era mingau. Às vezes sem janta. Tratar como se fosse só de uma criança mesmo. Sendo adulto, velhinho, tratava como se fosse criança. Então eles tratavam todo mundo igual, mesmo quem fosse mais velho e chegasse... Apanhava dos padres, até ele puxava a orelha. Às vezes pegava no lábio da boca, puxava com força, né? Às vezes apertava o nariz. Já não tinha mais, como eu estava dizendo até ontem, né? Era eu mesmo que quebrava coxo de Cassiri. Mas isso era a ordem dos padres, né? Também proibia de benzer. Como que era essa história do senhor quebrar coxo de Caxiri? Eles te mandavam, eles falavam o quê e te mandavam para onde fazer isso? Isso era quando o coxo de Caxiri, que está bem cheio, é bastante difícil levar lá no fora, né? Então a gente pegava a panela e enchia e levava e jogava aí. Depois pegava o coxo, pegava a machada e rachava. E os potes de argila, e era o padre que quebrava, né, com seu sapato, né, dava um chute e ele quebrava. Quando eu lembro, né, parece que eu fui dominado pelos padres, né. Tinha que rezar de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. E assim, o padre João me dizia, olha, você vai fazer assim, pega esse caderno, todas as pessoas que chegam a rezar, você anote. De manhã, de tarde. Aí fui muito besta de fazer esse serviço. Mas não era obrigado, não. Não era. Ele mesmo dizia que, olha, Guilherme, nós padres antigos temos culpa. Temos culpa. Fizemos uma coisa que a gente não deveria fazer. Aí ele me entregou
um boletim salesiano, uma revista, né? Onde o Padre João, na hora da sua agonia, se inscreveu. Aí eu li. Naqueles anos, né? Os padres eram reconhecidos pelo governo. Era eles que mandavam mercadoria, todo tipo de mercadorias. Essa mercadoria não era dos padres, era dos povos indígenas. Mas eu nunca cheguei a explicar. Agora minha consciência acusa. Tinha barco que era do povo indígena. Mas nesse barco, nessa lanchinha, eu aproveitei como se fossem dos padres. Terreno que nós pegamos é dos índios, era dos índios. A loja que nós abrimos era de vocês, era da comunidade. Eu enganei. Agora a minha consciência está me acusando, atormentando-me. Eu aproveito de derramar os minhas lágrimas. Eu não sei, porque no Evangelho diz, se você tem o espírito de enganar, esse espírito nunca vai ser limpo, porque é um espírito, não é pecado do corpo humano. De areia branca, seus pés irão tocar. Vai molhar seus cabelos na água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar. E vai se sentir em casa, sorrindo, vai chorar. Debaixo dos caracóis de seus cabelos, uma história para contar. E o mundo tão distante, debaixo dos caracóis de seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. E olha até cachoeira da roça, venha, todos venha ver. Lugar fabuloso, lugar orgulhoso, venha, todos venha ver. E olha até cachoeira da roça, venha, todos venha ver. Lugar fabuloso, lugar orgulhoso, venha, todos venha ver. Lugar fabuloso, lugar orgulhoso, venha, venha ver. Coração bem hospitaleiro, coração de um bom brasileiro, ver amigos no Brasil avançar e sonhar cada dia progressar. Coração bem hospitaleiro, coração de um bom brasileiro, ver amigos no Brasil avançar e sonhar cada dia progressar. E ora até no coração da selva, no rincão do Brasil gigante, no ar mais fantástico, mais esperançoso, como este belo e alvorecer. E ora até no coração da selva, no rincão do Brasil gigante, no
há mais fantástico, mais esperançoso, Belo Iaguareté. Não há mais fantástico, mais esperançoso, esse Belo Iaguareté. Coração bem hospitaleiro, coração de um bom brasileiro, ver amigos do Brasil avançar e sonhar cada dia progressar. Coração bem hospitaleiro, coração de um bom brasileiro, ver amigos do Brasil avançar e sonhar cada dia progressar. Eu aprendi aqui na escola em 58, 59, 60. Passei 3 anos de teclado, com partitura. O Padre Casimiro foi meu professor de música. Até hoje me lembro dele muito bem, sabe? Valeu a pena, nós éramos 10, eu fiquei só um, persistente. O resto saiu, desanimou, pronto, eu fiquei sozinho. Ele não, quem sabe não gostava, porque aquela música não é para todo mundo. A música é uma vocação de uma pessoa. A gente trouxe umas coisinhas aqui pro senhor. Sim. A pedido do Padre Casimiro. Sim. Vou pegar aqui. Quando ele soube que a gente vinha, ele pediu pra procurar o senhor, né, e entregar isso. Tá certo. Obrigado, viu? Ele mandou também umas fotos de Iaguareté. A gente não sabe de quem são. Tá. Talvez seja do senhor, mas não sei. Sim. Parece que sou eu esse aqui. Esse aqui é minha irmã. Alexandrina. Ela é. E também esse aqui, também. Não, esse aqui é Miguel, meu irmão. Esse aqui queria muito. Sim. Eu devia ter, esse aqui, eu devia ter uns, vamos ver, eu tinha 14 anos. Esse foi em 1958. 58. Esse aqui é um. Olha só. Uma joiazinha. Um tecladozinho. De sopro. Olha, é sopro também. Você deve encaixar aí na frente. Né? Aqui? Aí. Não, acho que sim, é disso. Sopra assim e toca. Deve ser. Vamos ver. O que tem aqui? Um tubozinho. Aqui tem carta, parece. Deixa eu ver. Dar uma lida. Deixa eu explicar aqui. Certo. Um grande músico surdo dizia, faço a música para consolar os mais infelizes. Puxa, é bonito. Se fosse elétrico, seria muito maravilhoso. Aqui, né? Direto. Tem soprar e o fôlego é grande. Quando chegamos lá, eu estava sempre subindo aquela pedra, que não era uma pedra do resto. Era cheio de pedras roxas, daquelas grandes, aquele tipo S. Chegou um círculo desenrolando para o outro círculo mais contrário. Mas
explicar o que é isso. Se eu estou bem lembrado, os olhos de um caranguejo, que é uma transformação desse ser. Então já teve sentido. Eles acho que já recriaram. Trazer o mito do povo está interpretado nas pedras. Eu vou completar, né? Assim, a versão que meus pais contam é pouco diferente, mas ele complementa as coisas aí. Então tá certo. Poxa, eu queria muito visitá-lo. Se tivesse algum recurso, esse ano eu ia passar Natal lá. É que eu não posso. Se para o ano, se Nosso Senhor conceder vida ainda, eu vou até lá. Quero visitá-lo pessoalmente. Ele ensinou muita coisa. Eu devo muito a ele. Sabe? Tudo o que eu sei de música, eu devo a ele. Sabe? Pois eu tenho antes, quero conversar com ele e tal, pessoalmente, abraçar, tudo. Ele fica muito satisfeito. Ele gosta muito do senhor. Ele gosta, sempre da minha juventude, ele me ajudou. Ajudou com o próprio meu irmão. Ele deu todo o apoio. Muito bom, menino. Rapaz, esse menino tão santo. Menino muito bom. Naquele tempo ele era problema de falar português, e por eles, quer dizer, como colégio exigia que falassem, e eles tentavam dizer não, falar tocando entre si. Pedro foi o único que quebrou aquele gelo e falou português. Então foi na roça que os colegas deram surra nele, porque fala português. Imagine que situação de aculturação forçada e depois aceita, não é? É bom, rapaz. Agora já está casado, deve ter muitos filhos. Aqui. Netos. Netos já tem. Já o tempo passou. Bom, quer dizer, se tem lugar de viver e comer, ele pode vir à vontade, porque aqui em casa nós não temos condições para aceitar. Pois é, aí a gente está olhando isso e talvez dê certo de, em fevereiro, trazer ele aqui para conversar com o senhor. Pois é, como ele diz aqui, se abraçar é chorar. Meu senhor, que tempo passa. É interessante agora, eu estou pensando nele como ele fosse menino ainda de 14 anos. Ele talvez imagina um também padre que batina branca e com o nariz comprido, talvez. O tempo passa e depois a gente fica estranhando. A gente era obrigado a comungar todo dia, né? Todo santo dia. Então, cada mês tinha exercício da boa morte, né? Era uma obrigação. Então, era na hora da comunhão, né? Ele queria que a gente abrisse bem a boca para receber essa Sagrada Eucaristia, né? Bem aberta a boca e a língua para fora. Se não fosse, ele abria, né? O padre de Casimiro. Eu vou ver na frente dele, que ele vai assistir realmente esse filme. Ele foi isso. Eu vi, eu sou de testemunha, né?
Quando eu estava lá, ele não estava no colégio, ele era menino menor do que... Porque entrava na primeira primária ou pré-primária com 10 anos, ele era menor naquela época. Depois não sei, quando ele entrou, com quem que estava com ele, não sei qual era o professor que ele fala. Talvez ganhou algum cascudo ou ficou de castigo em algum lugar na esquina da casa. Não sei. Agora, o senhor chegou a presenciar alguma dessas histórias? Porque eu não sei, eles falam muito dessa coisa de que alguns padres batiam e... Enfim, eles falam muito isso. E depois também teve aquela história do tribunal de Bertrand Russell, né? Que parece que o Álvaro Sampaio foi fazer uma denúncia. Bom, aí é uma coisa muito complicada. Álvaro Sampaio, muitos anos depois. O título diz: o genocídio continua. Acusador Márcio Souza. Acusados: Congregação Salesiana e Bispo de Dom Miguel Alane, do Rio Negro e afluentes. O Grupo de Trabalho dos Indígenas da Sociedade para os Povos Ameaçados. Na cidade de Rotterdam, de 24 a 30 de novembro de 1980, era esta a sessão de tribunal. E a finalidade era que o genocídio, a matança do povo, deve terminar, deve acabar. É claro que esses povos estão ameaçados e têm direitos que foram lesados, mas isso já a espaço do tempo e não era todo dia, toda hora, não era? Aqui estão fitas. Você teria que abrir cada uma e depois classificar, organizar, ver como são. Fitas coloridas e faladas em italiano, faladas em português. Filme de Padre Arsenino. No extremo noroeste da pátria, nos afastados confins do Amazonas, o rio Albés delimita as fronteiras do Brasil e da Colômbia. Os tucanos constituem a tribo mais importante e numerosa, com cerca de 2.000 almas. Todas as demais contam apenas algumas centenas de membros, ou mesmo poucas dezenas de componentes. Estão, pois, em via de desaparecimento. Consta esse documentário de duas partes. Na primeira se apresentam os costumes originários, como vigoram ainda nos grupos que residem nas cabeceiras dos rios ou no mais longínquo recesso da mata, com poucas ou nenhumas relações com os civilizados. Na segunda parte se observará o processo de aculturação, que se realiza pelo contato, cada vez mais frequente, com os seringueiros e comerciantes, mas especialmente pela ação civilizadora e cristianizadora das missões salesianas, as quais, desde o ano centenário da independência do Brasil, 1922, se fixaram entre aquelas tribos, fundando o núcleo missionário de Taraquá, no rio Albés e próximo à foz do rio Tiquié. Observe-se a fisionomia tipicamente tucano destes rapazes. Desde bronze, rosto arredondado, nariz pequeno e achatado, queixo diminuto, malar saliente e olhos mongoloides. Tuxau aí de maçã com sua esposa da tribo Emoamação ou Xetiguariba. Agora uma família da tribo Doera ou Taraíra Tapuia. Representantes das tribos Edúria, à esquerda, Pareroá e Idemaçã. Aqui estão os habitantes de Mamaloca do Yuca. Aqui estão as primeiras crianças recolhidas na missão salesiana de Itapuruguá. São de tez mais clara, olhos pardos, traços pouco mongoloides. Homens e mulheres usam vasta tonsura na parte central da cabeça. O índio de chapéu é um dos poucos sobreviventes da tribo Baar Amaçã.
antigos Cauatapuia sobrevivem apenas 2 grupos ou famílias. Um deles é o do povoado São Joaquim, que aqui vemos. A missão procura induzir os indígenas a construir barracas familiares em vez da maloca coletiva. Vê-se aqui barracas em construção no povoado missionário de Pari Cachoeira. Vemos o núcleo missionário de Iauareté. À direita, o prédio do Centro de Pesquisas Científicas, próximo da maternidade do Hospital São Miguel. Ao fundo, o Colégio Feminino, edifício de 3 pavimentos. Depois, a igreja ladeada pelo Colégio Masculino. E no primeiro plano, à esquerda, o moderno prédio do Correio. Algumas cenas das atividades colegiais. Vemos os meninos trazendo areia para os novos pavilhões. Alternam as horas de aula com as de trabalho. Passam regularmente 5 anos como alunos internos. Aprendem a ler, escrever, contar, noções de ciência, geografia e história do Brasil. Algo equivalente a um curso primário dos civilizados. Com habilidades em trabalhos manuais, aprendem a trabalhar na horta e os ofícios de pedreiro, alfaiate, carpinteiro, mecânico, motoristas de lanchas. Presentemente, em 1958, há mais de 100 de indígenas com habilidades profissionais prestando seus serviços aos civilizados do Rio Negro e até aos das repúblicas vizinhas da Colômbia e Venezuela. Padre Marcelo se arrependeu de quê? Padre Marquese, João Marquese, se arrependeu da forma como ele implantou a missão. Pode ser. Aquele Leopoldino, avô do Pedro, morreu em Itapuruquara. E antes de morrer, ele deixou recado para os seus parentes: voltem para trás. Voltem para fazer cerimônias, porque ele tanto confiava nos missionários que ia ser progresso e benefício, não sei o quê, e era contrário, o índio ficou escravizado. Para comprar roupa tem que ter dinheiro, para comprar sal tem que ter dinheiro. Onde que arranjar o dinheiro? Ele vende um saco de farinha e é valor de mínimo, e depois as peças que ele compra são o valor máximo que os salesianos colocaram. O único negociante era salesiano. Então, os índios começaram a baixar para São Gabriel. Lá eu estava em 1950, lá, que a canoa inteira, a família inteira, com cachorro e com tudo, e viajavam para São Gabriel, porque lá tinha negociantes e podia comprar o que bem querem. E mudaram-se. Foi muito grande êxito de índios para baixo, para São Gabriel. É uma libertação deles. Agora você vê a missão praticamente. O internato morreu, salesianos só tem 2 ou 3 que não se sabe o que fazer por ali. A casa toda abandonada e ninguém mais vive lá, nem coisa nenhuma. Vai caindo tudo aos pedaços, porque não tem mais nem dormitório, nem instrumento. Os instrumentos eram na enfermaria. Era quarto de enfermaria, tinha remédios e tudo lá para atendimento, pronto-socorro, qualquer coisa assim. Não tem mais nada lá, quer dizer, tudo abandonado. A história, ruínas. Bom dia, padre. Tudo bom? Olha, chefe. Seu Pedrinho danado, como é que vai? Está vivo ainda? Viva a pátria. Muito bem. Quanto tempo? Sabe, meu chefe.
Graças a Deus. Está barbado, está ficando velho. Eu estou ficando velho, claro. 64 anos de idade. Casimiro é seu bisavô. Claro. 20 anos de diferença. 20 anos. Tá bom. Muito bem, obrigado. Não faz a história comprida. Vamos entrando. Chegou, hein? Eu cheguei esse seu padre. Anteontem cheguei, padre. Estou ficando tantos surdos que você tem que gritar para eu escutar. Tá certo. Há quanto tempo o senhor tem saído? Em que ano, mais ou menos, o senhor tem saído de Ioreté? Em que ano? Eu queria anotar aqui tudo, tá bom? Em que ano o senhor em que ano o senhor saiu de Ioreté para Manaus? Não sei. Não, né? 59, não sei o quê. 59, né? Não tenho ideia. Esqueci. Eu aprendi com o senhor a música. Eu aprendi a música. Gostou? Até hoje eu estou executando nas igrejas, na comunidade. Eu estou tocando. Um jovem novo para continuar. Estou ensinando meu filho agora. Meu filho, eu trouxe aqui a foto dele. Vai ver. Isso aqui sou eu na formatura dele. Da 8ª série, em 92. Esse sou eu, meu filho e minha esposa. Quem é este? É minha esposa. Filha também? É minha esposa, mulher. Esta é a Colômbia. Esse aqui é o lado da Colômbia, aqui é esse lado Santa Maria. Santa Maria é aqui. Aqui é porta da igreja. Porta da igreja. Porta logo aqui. É aqui logo. Muito bonito. Bem-vindo. Certo, pai. Então aí funciona tudo. O senhor está bem de saúde, está forte. Gordo. Está forte. O senhor está. Quero carregar a barriga agora é problema. Certo, está forte. Sim, senhor. Então, meus amigos aqui, eles fizeram de tudo para. Me convidaram, né, para vir até aqui visitar o senhor pessoalmente. Aqui para mim foi um prazer muito, muito grande. Depois de mais de 40 anos que nós estamos revendo. A nossa amizade é muito grande. Onde está determinado agora? Estou lá no centro, no hotel. Correto? Tudo bem? Está bonito. Sim, senhor. Está virando muita gente agora para Manaus, mas... Sim, certo. Não esqueça de voltar. Certo. Não, eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha terra. A gente vem para Manaus para se perder, para não sei quem encontrar emprego e não encontra. Não encontra. É difícil. É difícil. Eu prefiro estar na minha terra do que estar aqui em Manaus. Manaus é difícil. Aqui vive só o pessoal que tem seu emprego, sua casa. Ou que nasceu aqui é bom. Para mim não serve aqui. Não serve. Se eu pudesse, eu não ficaria aqui. Também, isso. Não, né? Tá certo. Tá tudo bem. Muito bem, filho. Isso. Faz tempo que você andou comigo, hein? Sim, senhor. Na canoa, era bonitinho, chegava remando para a igreja. Na canoa. Eu recebi aquelas fotos que o senhor mandou. Eu atravessando de Santa Maria para Ioreté, eu com a roupa, sem sapato, sem nada. Antigamente era assim, né? Só hoje que o pessoal está começando a vestir bonito, como eu, né? Eu não sou rico, padre,
O que eu tenho de roupa aqui é meu jeito de ser. Eu sou assim, sempre fui assim, desde minha juventude. Eu lembro o tempo passado bonito. O senhor me conhece do meu jeito, desde minha juventude até hoje eu sou assim, certo? Tá bom, pai, para mim foi um prazer muito grande rever meu pai, né? Eu o considero. Muito. Ele morreu em 73. 73. E minha mãe morreu em 77. Ganharam Paraíso. Eu ganhei Paraíso, claro. O senhor tem aquele livro de Miguelito Blanco sobre Inferno Verde? O senhor tem? O senhor não tem? Eu tinha. O senhor não tem como me conseguir esse livro? Porque estou fazendo um outro livro sobre Paraíso Verde. Então ele escreveu, Miguelito Branco escreveu Inferno Verde. Eu vou fazer o contrário, Paraíso Verde. Isto é a piada mais graúda do mundo. Isso. Para salvar a Amazônia. Isso. Bom, então eu terei que procurar este Paraíso, este Inferno Verde. Agora eu não sei onde que fica. E outra coisa, ele pediu 2 favores. É sobre aquele livro de Bruce, Civilização do Alto Rio Walpé. Aquele livro, Civilização do Rio Walpé. O senhor podia me arrumar? Esses 2 livros aí para mim são muito preciosos. Tem este livro do Walpé? Esse é o Walpé? Eu não tenho. Não? Não tenho. Bom, então eu vou procurar agora, filma ele agora, que eu vou buscar o livro. Tá certo, obrigado. Ainda bem que ele escuta ainda, né? Eu fico muito alegre de revê-lo aí. Porque sempre que ele puder fazer alguma coisa, né, ele não nega, ele não vai negar, eu acredito. Eu fico muito alegre demais. Primeira vez. Ele saiu em 59, está dizendo. Calcula isso mesmo. 59, porque 60 não estava mais. Eu saí em 60 para a Belém e voltei no final de 61. Eu vim visitar meus pais para passar férias aí 30 dias e regressar aos meus estudos em São Paulo, Lorena. Quando chego, eu encontro uma situação triste. Meu pai tinha sofrido um acidente de trabalho, então não retornei mais a Sicília. Isso que queria. Isso, exatamente. Obrigado. Fica seus. Obrigado. Porque, padre, eu leio muito, todos os dias estou lendo. Estou escrevendo. Tá bom. Quanto mais lê, a gente aprende muito mais. Isso, exatamente. Cria coragem para escrever. Isso, tá. Das viagens por mim recentemente realizadas, a que mais empolgou meu espírito foi a de Manaus, as fronteiras do Brasil, para visitar as obras assistenciais a cargo das missões salesianas do Rio Negro. Foram 7 horas sobrevoando as selvas, vilas e aldeias, centro do trabalho e da atividade dos caboclos e dos indígenas aí reunidos e dirigidos pelos missionários salesianos. Taraquá e Itapuruquara, por mim visitadas pessoalmente, proporcionaram ao meu espírito momentos de exaltação patriótica que me comoveu profundamente. Obras e construções colossais e modernas, atendendo às exigências da civilização centenária de crianças agitando bandeiras ao canto do hino nacional, gritando vivas ao Rio Celino, com entusiasmo patriótico construíram um conjunto de surpresas e de admiração que não poderei tão cedo esquecer. Brasília, trampolim do Amazonas, tem assim os imitadores na obra civilizadora, em que os salesianos fazem surgir no meio da selva virgem e secular o novo Brasil, criando uma geração nova
naqueles centros que, emulando sob vários aspectos a iniciativa oficial de meu governo, na conquista do interior do país, afirma a vitória do espírito e do trabalho, quando guiados pelo ideal de um Brasil melhor. Aos salesianos pioneiros desta civilização, no Vale Amazônico, os meus aplausos e o meu propósito de auxílio e de cooperação no meu governo. Vai escrevendo para aí. Coragem, velho. Vai lá. Nos centros missionários salesianos, os indígenas aprendem a conhecer e amar o Brasil, a cantar os hinos patrióticos. Regularmente, após as missas festivas, reúnem-se todos para o hasteamento da bandeira. O índio também possui como criatura racional que é uma alma humana, e muitos doam ao pé já são cristãos. Graças à ação patriótica santificada e benemérita dos missionários salesianos, os filhos das longínquas selvas amazônicas tornam-se filhos de Deus e do Brasil, aprendem os dois grandes amores que poderão alicerçar o progresso e a grandeza da nacionalidade, o amor de Deus e da pátria. Ao alto, como ideal, desdobra-se a bandeira brasileira e a silhueta da cruz, com os braços abertos, numa larga bênção sobre a terra de Santa Cruz.